Olá pessoal, vamos falar sobre Cecília Meirelles, sua poesia e as pequenas felicidades certas da vida. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer muito por você estar aqui no canal e pedir para você considerar se inscrever aí se você gostar. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, a Cecília Meirelles, nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e viveu 63 anos. Ela foi jornalista, pintora, escritora, professora e poeta. É um nome canônico do modernismo brasileiro. Como professora, ela defendeu a construção das bibliotecas infantis e fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, lá em Botafogo, no Rio. Seu pai morreu 3 meses antes dela nascer e sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 3 anos. Ela foi criada por uma avó, a avó materna, uma mulher católica, né? Ela teve uma infância solitária e repleta de perdas. Ela escrevia poesia desde os 9 anos de idade, mas com 18 anos apenas ela publicou a sua primeira obra, chamada Espectros. Se casou com um pintor português, Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Ele se suicidou em 1935. Interessante a gente notar, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, como que esses grandes gênios da literatura, das artes de um modo geral, eles têm uma vida difícil, né? Bem, depois ela se casou aí novamente com o Heitor Grilo. Quem trabalha com psicologia infantil deve conhecer uma obra dela chamada Ou Isto ou Aquilo. Um mergulho aí no universo infantil a partir de perguntas imprevisíveis que sondam a fantasia, a imaginação da criança. Caso você não conheça ainda e tenha interesse pelo tema, eu sugiro aí fortemente. Romanceiro da Inconfidência é considerada a sua principal obra. Um longo poema narrativo, histórico, que fala da Inconfidência mineira e seus personagens. Tem uma frase muito conhecida que diz assim, né? Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que a explique, não há ninguém que não a entenda. Essa é uma das frases aí mais conhecidas dela. Ela foi admirada aí por Vinícius de Moraes, Mário Quintana, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, inclusive, disse o seguinte sobre ela. Cecília é o caso de poesia total, é o próprio nome da poesia. Riqueza verbal e espiritual, nobre por dentro e por fora. Não participa nunca de coisas menos elevadas. Não tem deficiências. É poesia no sentido universal. Tem coisas que só se encontram nela e nenhuma outra. Bem, eu escolhi para esse vídeo uma crônica dela que eu gosto muito e eu espero que você também goste. A Arte de Ser Feliz. É um chamado assim, né? Para a gente observar os pequenos detalhes do cotidiano da vida, onde às vezes mora tanta felicidade e a gente nem vê. Confira. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco carregado de flores. Para quem iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra, em que sala, diante de quem elas brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém a minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher cercada de crianças e contava história para essas crianças. Eu não podia ouvir,
da altura da janela onde eu ficava. E mesmo que a ouvisse, não a entenderia, porque isso foi muito longe, num idioma muito difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto e às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis que eu participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias e me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs via um pobre homem com um balde e em silêncio ia atirando com as mãos umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí retribuir com um like. Por aqui você vê psicologia, cultura e atualidades. Até breve.